Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E nós vamos falar sobre o seu coração. Mas o seu coração numa situação talvez de infarto ou de um diagnóstico cardiovascular preocupante. E aí, o que eu faço agora a partir disso? Será que hoje, dentro do universo da educação física, dos exercícios, eu posso ter uma qualidade de vida melhor? Qual será o meu futuro? Ou agora infartei, minha vida acabou? Nós vamos falar com ele que ele é mestre, ele é formado em educação física, e nós vamos falar sobre o tema, sobre o que fazer após um infarto ou um diagnóstico cardíaco agressivo. Seja muito bem-vindo, Túlio Ramos de Andrade. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aí, espectadores do programa do Canal 25. É uma alegria estar aqui com vocês respondendo e tentando ajudar vocês com essas questões aí que vão ser colocadas. Para vocês entenderem o nível aqui do Túlio, você fez faculdade aonde? E seu mestrado e sua formação foi aonde, para as pessoas entenderem o que nós vamos falar sobre o coração? Fiz o bacharelado, a licenciatura, a graduação, né, na Universidade de São Paulo, e posteriormente eu continuei meus estudos na Faculdade de Medicina lá da USP também. Tá. E eu fiz o mestrado ali. Tudo ali. Então foi vários tempos acompanhando pacientes, e para quem saber é o famoso INCOR, certo? Exatamente. Que as pessoas falam, hospital lá, não, é o INCOR. Então, o INCOR, se eu não estiver errado, é um dos melhores, se não for o melhor, da América Latina hoje para tratamento de pacientes, não é? Do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul. Não só, do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul, ele é referência. Referência. Então, pessoal, nós já entrevistamos aqui uma pessoa chamada Juliane, que fez o primeiro coração artificial 100% SUS, foi no Dante Pazanese. Mas agora nós queremos fazer um programa para você que está talvez com um diagnóstico difícil cardíaco ou infartou. E eu tenho casos na minha família também. Então, o que acontece com um infarto, né? O que acontece com o coração da pessoa que infartou, né? Que existe o fulminante, que eles chamam, mas na realidade a pessoa veio a deixar de existir. Mas existe o outro que houve uma agressão ali no coração. O que acontece no coração quando tem um infarto? E aí, onde que a gente tem que entrar com o pós-infartado? Aí que nós vamos chegar no episódio. É uma pergunta bem complexa essa, é uma pergunta ampla. Porque, na verdade, o infarto ele é uma oclusão total da artéria. Tá. Então, imagina só, nós temos a artéria, né, coronária, a artéria ali no coração, e ela é ocluída, ela é tampada, vamos dizer assim, por uma placa de gordura, né, que na medicina é chamada de placa de ateroma. E aí essa oclusão, ela gera uma falta de sangue, né? Então essa parte do coração, ela para de ser irrigada com sangue. E aí a partir daí instaura-se um processo de necrose. Tá. Então é importante ter isso em mente. Dependendo do calibre, ou seja, do tamanho da artéria, pode ser uma artéria menor, uma maior, menor. Dependendo do tamanho da artéria, é que vai determinar a dimensão e a extensão desse infarto. Isso. Quanto maior a artéria, maior a oclusão, maior a necrose. Isso. Então, o que acontece? Fica uma cicatriz cirúrgica, fica um machucado ali, né? Porque houve uma falta de sangue, houve um machucado, vamos dizer assim, como que poderia traduzir? Exatamente. Após, né, esse período de que essa artéria vai ficar ocluída, vai instaurar um processo de necrose, e com essa necrose vai ter uma cicatrização ali. Sim. Essa parte que ficou em cicatrização, ela perde a função. Tá. Então, assim, o normal do coração é ele estar ali bombeando sangue. Quando você sofre um infarto, aquela área que ficou sem o sangue, ela entra em necrose e posteriormente em cicatrização. E ela perde a função, ela para de bombear sangue da mesma maneira que o tecido íntegro. Então, aí pronto, imagina agora. Nós temos várias pessoas que têm problemas de moléstias cardíacas, né? Tem também pessoas que já infartaram. E aí, você é formado em educação física. Educação física, para quando a gente vai na academia, a primeira coisa pede para avaliar se a gente pode ir na educação física fazer exercício.
Seja musculação, seja esteira, corrida ou o HIIT, aquele intervalado. Sim. Aí, agora nós temos pacientes e pessoas que são nossos queridos telespectadores que também têm problemas cardíacos. Aonde entra a ciência em pacientes que tiveram infarto e doenças cardíacas e a longevidade, a continuidade de uma qualidade de vida? Explica pra gente um pouco dessa balança de forças, porque imagina, eu tô fraco de um lado, aí eu vou repousar ou vou trabalhar mais, seja um braço, mas nós estamos falando do coração, e se o coração parar, nós vamos ter um problema sério que chama infarto ou nós não existiríamos. Com certeza, né? Na verdade é importante a gente pensar que o coração, ele é um músculo, como todos os outros músculos do nosso corpo, né? Tá. E ele tem uma função ali, só que ele não para, então, né? Diferente de um outro músculo que você repousa, o coração ele não faz repouso, ele diminui. À noite, a frequência cardíaca, a pressão, elas diminuem. Mas o normal dele é ficar batendo, né? Ficar trabalhando durante toda a sua vida. E é aí que entra essa importância, né, de uma reabilitação cardíaca, que é um processo que eu vou explicar mais para frente, para uma pessoa que sofreu um infarto, entendeu? Então diferencia realmente da academia comum, diferencia dos exercícios normais. Por quê? Porque você precisa de uma intensidade, de uma supervisão, de uma orientação exclusiva para a pessoa que teve um infarto. Certo. E é uma orientação individualizada. Eu não posso pegar uma orientação, por exemplo, para a pessoa A e transportar para a pessoa B. Ela tem que ser individualizada. Tá, então, em primeiro lugar, é individualizada. Isso. Tá certo. Então, não é um padrão para todo mundo, vai fazer exercício e acabou. Agora, eu queria entender de você o seguinte. Como que é feito essa anamnese? Quais exames ou atenção são vitais para depois a gente falar durante o processo de exercício? Então, primeiro, explica um pouco, se cada caso é um caso, como que é feito o olhar do educador físico, especialista aí, né, que tem uma experiência no INCOR, para esse paciente. Essa sua pergunta, assim, ela é maravilhosa. É ampla, mas eu preciso que as pessoas entendam que a vida não acabou. Não, maravilhosa. É uma pergunta maravilhosa. Por quê? Porque muito se pensa que é baseado em achismo, assim, eu vou olhar para o paciente, eu vou olhar para aquele aluno ali que chega, né, contando que teve um diagnóstico cardíaco ou um infarto, e vou falar assim, você consegue andar a 4 km por hora na esteira. Não, não é assim, não é baseado em achismo. Sim. Ou então eu vou avaliá-lo olhando ele 1, 2 sessões ali de exercício, que eu vou fazer ali uma tentativa e erro e vou acertar. Não é por aí. Se é tentativa e erro, se errar... Se errar, pode custar a vida do paciente. É uma coisa assim, de extrema responsabilidade. E não só isso, você pode errar ali, mas aí tem que fazer o certo. Mas se também não faz nada, o que acontece com o paciente? Então, aí que entra a ciência. É aí que eu queria falar contigo. É aí, na verdade, desde o olhar inicial que eu estou conversando baseado em ciência. E qual que é o exame? Por exemplo, você perguntou, qual que é o olhar do educador físico? É de extrema importância, relevância, que ele venha com teste de esforço, que pode ser um teste ergométrico, um teste ergoespirométrico, né? E a partir desses testes que a gente vai prescrever essa intensidade, essa frequência, esse volume do exercício, principalmente aí, né, o exercício aeróbio, que o paciente precisa. Eu não posso me basear em achismo ou qualquer outra. Você falou 2 coisas, teste de esforço e teste espirométrico. Ergoespirométrico. Ergoespirométrico. Isso. O que é o ergoespirométrico? O teste ergoespirométrico é também também chamado de teste cardiopulmonar. É aquele teste que ficou bem popular com aquele programa Medida Certa do Fantástico. Você lembra? Que as pessoas, os artistas faziam o teste na esteira, corriam com o bocal. Isso. E tinha um aparelho que captava, né, esse fluxo respiratório dele e dava uma medida muito importante, que é o VO2. VO2. O que é o VO2 e por que esse VO2? Cada paciente tem o seu e aí que você vai fazer o exercício ou o que você recomenda em cima disso. O que é o VO2 para as pessoas entenderem? E principalmente você que é paciente cardíaco, cardiopata e em pós-infartado, por que você tem que olhar para esse carinha chamado VO2? O VO2, ele é o volume de oxigênio que o seu corpo está absorvendo. Então,
ele relaciona tanto com a função cardíaca, quanto com a função pulmonar e a função muscular. Então ele tem a ver, ele é uma medida bem abrangente aí, que todo profissional de educação física deveria saber manejar essa medida, né? Então você falou 3 eixos vitais aqui. Isso. Primeiro, o pulmão pega o oxigênio. Ele joga, o coração bombeia. Aí você falou o músculo. Ele faz esse VO2, ele dá essa sinergia ou funcionamento desses 3 eixos. Exatamente. Porque, como você mesmo descreveu, o pulmão, ele capta o oxigênio. E o coração, ele está bombeando, ele está mandando para quem vai utilizar esse oxigênio. Quem utiliza esse oxigênio? É o músculo, para transformar em energia. Contração muscular. O músculo, ele utiliza o oxigênio. Certo. Então, essa medida, o VO2, ela relaciona a função desses três importantes aí órgãos, né? Vamos colocar o músculo aí como um órgão também. Entendi. Então, é vital, dentro desse fazer exercício, você falou até que seria interessante, eu mesmo não fiz, acho que acredito, esses 3 exames. Eu já fiz o teste de esforço de esteira, que eu corro. Eu acho que não tinha o tubo junto. Então você fez um teste ergométrico. Fiz o teste ergométrico. O outro eu meço aqui o VO2 junto, então é uma medida mais precisa. Isso, mais completo. Você sabe, não custa lembrar, todos os nossos episódios nós falamos da importância, atenção à soberania clínica. Então sempre o médico é soberano, consulte o profissional da área da saúde, tá bom? Então nós estamos mostrando aqui etapas. Então, eu aprendi lá no programa. Não, peraí, você tem a etapa 1, a 2, tem a liberação do médico e depois tem a fase 3, dentro de um VO2, dentro de exames, dentro de uma anamnese individualizada. Mas também, eu queria que você falasse um pouquinho do estudo. Olha, o tempo voa, papo bom, o tempo voa. Pessoal, eu queria que ele explicasse depois do intervalo como que é feito os exercícios e por que o estudo mostra que precisamos fazer exercício quando o médico libera, para a gente ter mais qualidade de vida. A gente já volta já. Sou o Coco Bambu, tenho o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, e você viu agora, se você tem algum problema grave cardíaco ou chegou a infartar, esse episódio é para você. Nós estamos conversando, ele que é o Túlio Ramos de Andrade, ele é mestre, educador físico, fez suas instruções, seu acompanhamento e tudo que ele sabe hoje dentro do Instituto do Coração, o INCOR, e nós estamos falando sobre base científica, tá certo? Eu queria falar uma coisa que veio para mim agora nesse intervalo, é como fica a cabeça de uma pessoa que infartou. Porque assim, uma coisa é você falar assim, todos nós vamos morrer, né? Isso é um fato, é uma certeza. Outra coisa é falar assim, eu quase morri. Ou eu posso morrer a qualquer minuto, meu coração não tá legal. Como é que fica a cabeça dessa pessoa? E agora vem aqui um programa e vem a gente aqui falar a importância de acompanhar, fazer exercício. Como que fica a cabeça dessa pessoa? Essa pergunta, ela é muito importante. Porque realmente o paciente que ele sofreu um infarto e ele teve uma experiência de quase morte ali, ele fica com medo de tudo. E é uma coisa, é um medo legítimo. É legítimo. Ele teve ali muito próximo de perder tudo, né? De perder a vida. Então, assim, é legítimo que ele fique com medo de se exercitar, é legítimo que ele fique pensando em ter novos eventos, eu posso vir a ter novos eventos, que ele se culpe, entendeu? Que ele fique procurando por que eu tive isso, o que eu posso fazer para evitar. Então, assim, é nesse momento que entra a reabilitação cardíaca.
Eu falei no bloco anterior que eu ia explicar um pouquinho sobre a reabilitação cardíaca. É importante ter em mente que a reabilitação cardíaca ela não é feita por um profissional específico. Ela é feita por uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, ela é feita pela conversa entre o médico, entre o profissional de educação física, entre psicólogo, nutricionista. Todo profissional aí, com a sua especialidade, vai contribuir para um olhar humanizado, um olhar cuidadoso e com segurança para esse paciente. Tá. E aí que entra, né, o profissional de educação física contribuindo com essa parte de exercício físico, da prescrição do exercício ideal para que a pessoa não tenha, nem assim, faça um exercício para além do que ela pode ou abaixo, um exercício que seja aquém do que ela pode, o que não vai gerar benefício nenhum, entendeu? Entendi. Então, assim, isso existe também. Mas é aí que eu quero entrar, nessa questão. Primeiro, você venceu o medo e existe o papel psicológico também do profissional, Sim. né? Ele estava conversando que como é importante você confiar no profissional e ele também ajudar essa pessoa a vencer esses desafios. Talvez ali como educador físico, talvez ali encaminhando uma psicóloga, conversando na equipe multidisciplinar. Mas você falou para mim, antes de eu te entrevistar, por isso que eu trouxe você aqui, Túlio, que existe uma sequência dentro do movimento do paciente ser liberado para fazer o exercício, ele vai agora para uma esteira, uma coisa. O que você faz com a pressão dele? Se você mede antes, depois, durante? O que você faz com o batimento cardíaco? Se você olha, o que você olha ali naquele movimento? Que ele é 100% assistido. Então conta para nós, para a gente visualizar como seria essa prática. Eu, por exemplo, agora o médico me liberou para fazer exercício, eu tive um infarto, tô com medo, e a gente vai ter a nossa primeira sessão. Você já falou, olha, a gente vai devagar. E aí, como que é o como? Então, a primeira coisa é essa questão do teste de esforço. Tá. O VO2. No teste de esforço, que vai ter a medida do VO2, tá. Mas também esse teste de esforço, ele vem para mim, né? Ele vem para o profissional de educação física como uma medida de segurança. Entendeu? Porque eu sei, a partir do teste de esforço, eu sei exatamente até onde eu posso ir com esse paciente, até onde que é uma intensidade segura para ele chegar. E essa intensidade, Marcelo, ela se relaciona diretamente com a frequência cardíaca. Pensa só, conforme eu aumento a intensidade do exercício, a minha frequência cardíaca vai aumentando. Isso. Conforme você faz mais exercício, numa corrida, você está correndo, você aumenta a velocidade. O que acontece com a frequência cardíaca? Aumenta. Sua frequência respiratória, você fica mais ofegante. Tudo vai aumentando. Então a intensidade do exercício ela se relaciona diretamente com a frequência cardíaca. Tá. Entende? Então você vai olhar a frequência cardíaca, você vai ter o parâmetro lá. Então você tem o VO2, vai ter a frequência cardíaca. E a pressão também. A pressão arterial. Pressão arterial. Isso. Conforme eu aumento a intensidade do exercício, a pressão sistólica, né? Que é a primeira medida lá também, a ideia é que ela aumente. Então a pressão também vai aumentar. Isso. Aí o paciente está com medo de morrer. Exatamente. E aí a gente tem o quê? O que você faz no começo, meio e fim? Mas o cardiopata, ele não é tão simples assim, como, né, uma pessoa que não sofreu um infarto, que não teve. Por quê? Porque às vezes ele toma alguma medicação, por exemplo, uma medicação beta-bloqueadora. Tá. Ela serve justamente para que essa frequência e essa pressão, elas não subam tanto. Ele é como se fosse o freio de mão puxado. Entendeu? Sim. Então ele é um paciente que ele precisa fazer exercício, mas é como se ele tivesse com o freio de mão puxado, que é o beta-bloqueador. Tá. Geralmente são os exercícios, os medicamentos terminados em ol, atenolol, propanolol, tudo isso. Então ele já ali, ele freia só a parte cardíaca, mas a gente quer também que ele também se exercite. Com certeza. Você mede pressão antes, durante, depois? Você faz frequência cardíaca dessa pessoa? Como que é ali? Na sessão de exercício, né, na sessão de reabilitação cardíaca, a primeira coisa é você avaliar o paciente. Tá. Por quê? Ele pode chegar num dia que ele esqueceu a medicação, ele pode chegar descompensado. Não dormiu bem. Ele pode chegar com uma frequência cardíaca elevada por algum motivo, por um estresse, por uma notícia ruim. Alguma coisa. Então, a primeira coisa você tem que avaliar esse paciente.
Então, frequência cardíaca, pressão, perguntar se tomou todos os medicamentos, né, prescritos para aquele dia, se tá tudo ok, observar se não tem nenhum sintoma aparente, se ele não teve dor, se ele não teve, né, porque às vezes a pessoa pode ter diversos problemas. Então a primeira coisa, avaliou, aferiu pressão, mediu a frequência cardíaca, aí vamos para uma parte aeróbia, né? Então ele começa ali com exercício aeróbio, então controlado, acompanhado, de tempos em tempos você vai medindo a frequência para ver se teve esse aumento. Tá, né? Então, peraí. Então você mede a pressão inicial, Isso. mede a frequência cardíaca, Isso. antes do paciente subir numa esteira ou fazer exercício. Mede. Aí você mede e vê. Isso. Se ele estiver dentro de uma faixa, que é baseado no exame, ok. Isso. Aí que é o normal dele. Aí ele começa a fazer exercício. Isso. Na esteira, por exemplo. Você vai medir lá na esteira também, naquela hora? Medir na esteira, sim. Então ele está andando 5 minutos, sei lá quanto. Você vai medir a pressão dele ali? Geralmente é um pouquinho mais que 5 minutos. Quantos minutos né? você já faz? Só para eu ter uma ideia. Geralmente a gente faz 30 minutos com o paciente. Aí mede a pressão. Durante esses 30 minutos você vai medindo a frequência, mede a pressão também, algumas vezes para ver como é que foi o comportamento da pressão arterial. É importante. Então você fica ali o tempo todo aferindo. Ao lado do paciente. Olhando. Sim. Não é só uma questão inicial que olhou, tá bom, vamos fazer. Você fica monitorando esse paciente. Durante todo o tempo. Conseguiram imaginar, pessoal, mais ou menos a cena? A pessoa tá lá, né? vai medindo, você andando, olha aqui, pode continuar. Se ele estiver fazendo pouco esforço, você até sobe a esteira. Aumenta. E o paciente morrer de medo. Mas tá bom. Na verdade é isso. Ele tem que ficar próximo ali, né, às medidas que o teste ergométrico ou ergospirométrico me deram. Tá. Né? Existe uma faixa da frequência cardíaca. Por isso que eu falei que é individual, né, para cada paciente. Sim. E aí também entra a ciência, outra pergunta, né, que você falou. Os estudos, né? Eu preciso de estudos populacionais, para mostrar qual seria essa faixa ideal que o paciente vai ter só benefícios. Tá. Que ele não vai colocar a segurança dele em risco e, como eu falei anteriormente, nem vai estar aquém do que ele pode. Certo. Porque muitas vezes, Marcelo, a pessoa que não sabe lidar com cardiopata, ela recebe, né, o paciente ali pós-infarto, o paciente cardiopata, e ela fala assim, eu vou colocar ele na esteira ali, e o paciente não está fazendo esforço nenhum, coloca uma velocidade muito baixa, ou não coloca inclinação, não dá o estímulo necessário para o paciente. Não, tem que ter. Como é um músculo, como é um músculo, você falou. Tem que ter, como qualquer, você precisa fornecer um estímulo que seja suficiente para ele fazer as adaptações e ter ali os benefícios que esse exercício vai trazer. Ô Túlio, o programa voou, não parece, mas eu vou te chamar uma outra vez para você vir, mas eu queria que você deixasse um recado. Você que está me ouvindo agora aí, e talvez você teve alguém que infartou, ou você está com medo, ou você é um cardiopata, ou você acha que a vida acabou. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa, Túlio, baseado na sua experiência, na questão do encore, tudo que você aprendeu baseado em evidência, a importância de fazer exercícios. Então, primeira mensagem, a vida não acabou. A vida continua. Você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito boa, mas você precisa mudar os seus hábitos, tá? Talvez a melhor indicação para um pós-infarto, né, após o infarto, seja mude seu estilo de vida. Adicione exercício físico, uma nutrição adequada, né? Pare de fumar, cessação de tabagismo. Essas coisas vão garantir um tempo de vida maior e melhor, com mais qualidade. Tenha sempre em mente que o exercício ele é um remédio e ele precisa ser aplicado, ele precisa ser prescrito na dose correta. Para que essa dose seja correta, você precisa de exames. E o exame é o teste de esforço, seja o ergométrico ou o ergospirométrico. E se precisar, procure profissionais especializados em pacientes pós-infartados e cardiopatas, né? Então, meu amigo Túlio, muito obrigado, eu quero te agradecer. Obrigado pelo convite. Obrigado pela simpatia, parabéns pela sua experiência aí, obrigado. Teve até um probleminha com o filho aí acabou vindo gravar, eu quero agradecer também a sua família, sua esposa, a força do filho lá e seu comprometimento, que dá para perceber que pessoas da área da saúde, mesmo imprevistos, vieram gravar. Filhinho, a família está bem, mas passou um sustinho, coisa não muito séria, mas também tinha que ter uma atenção.
Obrigado aí pelo sua atenção, seu carinho aí, tá bom? É um prazer poder divulgar essa mensagem. E você, paciente cardiopata, a vida talvez está começando para você. Comece do jeito certo, uma segunda vez. A vida é feita de ciclos e talvez esse novo ciclo venha para saúde e bem-estar com Marcelo Menino no programa de hoje. Um beijo para você e até semana que vem. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Coco Bambu Jundiaí. O melhor do Brasil é a nossa especialidade. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.